Há pelo menos 2 gerações, a linha Galaxy S virou referência quando o assunto é smartphone com um sistema operacional Android. Tanto o Galaxy S2 quanto o Galaxy S3 foram responsáveis por colocar a Samsung em um patamar nunca antes alcançado junto aos consumidores. Líder absoluto em vendas entre os aparelhos com Android e disputando palmo a palmo o título de smartphone mais vendido no mundo juntamente com o iPhone, a linha Galaxy S chega em sua 4ª geração, cercada de muita expectativa e com o desafio de se tornar o celular mais potente disponível no mercado. Pela primeira vez, o lançamento no Brasil acontece de forma quase simultânea com os Estados Unidos, o que deixou os fãs brasileiros da empresa sul-coreana satisfeitos. Porém, nas lojas nacionais, apenas 2 versões estarão disponíveis, o modelo de 16 GB compatível com 3G e o modelo de 16 GB compatível com 3G e 4G. Analisamos de forma detalhada as 2 versões de aparelhos da Samsung, bem como todas as novidades presentes em termos de aplicativos exclusivos disponibilizados pela empresa. Será que o Galaxy S4 pode ser considerado hoje o Android mais robusto do mercado? Ao olhar para o Galaxy S4, a primeira impressão que se tem é que pouca coisa mudou em relação à versão anterior. Apostando na manutenção do design, a Samsung optou apenas por refinar o aparelho, acrescentando pouquíssimas modificações. Entretanto, de forma alguma isso é algo ruim ou que o torna menos inovador. Os cantos do smartphone, que na terceira versão eram mais arredondados, agora são ligeiramente curvos. As bordas ao redor da tela foram reduzidas em 0,1 mm, o suficiente para que o aparelho passasse de 4,8 polegadas para 5 polegadas, mantendo praticamente o mesmo tamanho. Na parte traseira, o acabamento em plástico, que desagradou muitos consumidores na versão anterior, foi mantido. Sem sombra de dúvidas, entre todos os atrativos do Galaxy S4, a qualidade de imagem exibida na tela é o que mais chama a atenção. Com resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels, a tela Super AMOLED de 5 polegadas atinge a impressionante marca de 441 ppi de densidade de pixels, o que o coloca entre os 3 melhores aparelhos nesse quesito. O recurso Floating Touch, que permite interagir com o aparelho sem tocar na tela, é um dos atrativos desta versão, mas, embora funcione de maneira interessante, na prática a novidade deve ter pouca utilidade. Passar suas fotos em uma galeria apenas abanando as mãos ou mesmo despertar o aparelho sem tocar na tela são funções divertidas, mas que com o tempo acabam caindo em desuso. A interface TouchWiz, presente em toda a linha de aparelhos da Samsung, recebeu melhorias e está mais refinada. O menu de acesso rápido, na lateral esquerda da tela, continua sendo um recurso eficiente para quem não quer perder muito tempo. A instalação de widgets, bem como o acesso às aplicações, é simples e intuitiva. Não é preciso mais utilizar as mãos para rolar uma página da web ou mesmo para pausar um vídeo quando você precisa sair da frente da tela do celular. Com a ativação dos recursos Smart Scroll e Smart Pause, seus olhos passam a ser o controle. Esse comando ainda não é 100% preciso e durante a leitura será preciso calibrar o ponto de referência muitas vezes. Não há tarefa que não possa ser realizada pelo Galaxy S4. Tanto as versões quad-core como octa-core suportam com tranquilidade qualquer jogo ou aplicativo disponível na Play Store, sem travamentos, engasgos ou rastros na tela. No uso cotidiano, não percebemos nenhum tipo de superaquecimento na versão quad-core. Obviamente, a região do processador fica mais quente durante a execução de aplicativos pesados, mas nada fora do normal. A duração de bateria do Galaxy S4 também foi aprovada em nossos testes. Com 2.600 mAh, as versões quad-core e octa-core tiveram desempenhos similares em nossos testes. Entretanto, ambos os modelos foram testados apenas com o 3G e com o 4G ativo o consumo deve ser maior. Para exibição de vídeos em HD, foram necessárias quase 6 horas para drenar a bateria por completo. Com jogos e outros aplicativos, o desempenho também ficou próximo a isso, ultrapassando a marca de 5 horas em funcionamento.
Já para o uso cotidiano, com Wi-Fi e 3G ativados, a bateria deve suportar o dia todo sem precisar de uma nova recarga. Nenhum outro aparelho testado pelo Tecmundo obteve resultados tão bons no benchmark AnTuTu quanto o Galaxy S4. A versão quad-core alcançou 25.000 pontos e a versão octa-core atingiu a marca de 26.300 pontos. Para se ter uma ideia, o Galaxy Note 2 chegou a 16.000, enquanto o Sony Xperia ZQ atingiu 21.000 pontos. Não há nenhuma surpresa no que diz respeito ao áudio do Galaxy S4. O aparelho se comporta dentro do esperado, mantendo um nível de volume satisfatório quando em execução sem fones de ouvido. Além disso, praticamente não há distorção sonora em graves e agudos, o que torna o aparelho eficiente. Com 13 megapixels de resolução, a câmera traseira do Samsung Galaxy S4 não decepciona. As fotos tiradas em ambientes claros revelam um contraste perfeito quando conferidas na tela do smartphone, situação atenuada quando transferimos as fotos para o PC, mas ainda assim com uma qualidade acima da média. Igualmente, em ambientes com pouca luminosidade, a câmera se sai muito bem, garantindo um equilíbrio de cores e reduzindo o nível de ruídos em fotos noturnas tiradas sem flash. Outro diferencial é o grande número de recursos e filtros para edição de imagem, que podem ser acessados de forma prática nos menus de contexto. Conheça alguns desses recursos. O Dual Camera integra as câmeras frontal e traseira. Ao tirar uma foto, você pode incluir em algum ponto da imagem uma foto sua como detalhe. O recurso é tão simples que é de admirar que ninguém tenha pensado nisso até então. O Sound and Shot é o registro sonoro que pode ser vinculado a uma imagem quando você tira uma foto. Na prática, este é outro recurso bastante simples e que permite ilustrar de forma sonora as suas fotografias. Certamente, o Drama Shot é uma das ferramentas mais interessantes da câmera do Galaxy S4. Ela permite que você dispare até 100 vezes em um curto espaço de tempo ao tirar uma foto. O Eraser permite apagar uma pessoa ou uma determinada área de uma foto. A ferramenta de seleção, embora útil, é um pouco confusa. Recortar uma pessoa de uma imagem com precisão requer um pouco de trabalho, não sendo uma tarefa tão simples como as demonstrações davam a entender. Além do hardware potente do Galaxy S4, outro diferencial considerável do produto é a quantidade de aplicativos e recursos exclusivos disponíveis para o consumidor. As ferramentas propostas pela Samsung acrescentam recursos úteis ao Android, tornando a experiência de uso ainda mais dinâmica e funcional. Conheça as novidades. Entre todos os aplicativos, talvez o S-Health seja o maior destaque. O guia pessoal de saúde acompanha você em corridas e caminhadas, monitorando calorias perdidas e distância percorrida. Além disso, o sistema é integrado com o seu controle alimentar. Dessa forma, você tem acesso a informações como peso, controle de calorias ingeridas, lista de alimentos, entre outros recursos. O S-Translator é perfeito quando o assunto é tradução de textos escritos. A quantidade de idiomas suportados, 8 incluindo o português, é suficiente para uma boa comunicação. O maior ponto falho fica por conta das traduções em áudio do português para o inglês. O sistema não consegue diferenciar expressões afirmativas, como vamos ao shopping, de interrogativas, como vamos ao shopping? O resultado é uma tradução pouco fiel e que pode deixar quem a ouve confuso. O S-Travel é o assistente de viagens da Samsung. O sistema é integrado com as informações do TripAdvisor, de modo que há um bom número de informações disponíveis. Basta selecionar a cidade que deseja ou deixar que o aplicativo sugira alguma de forma aleatória para conferir quais são as atrações turísticas do local. Que tal transformar o seu celular em um controle remoto para a TV? Essa não é uma função nova e outros aparelhos já a executam. Entretanto, o diferencial do Watch On fica por conta da interpretação do comando. Não é necessário parear a TV via Bluetooth ou estar conectado à mesma rede via Wi-Fi. O Galaxy S4 conta com infravermelho, igual ao do seu controle remoto tradicional. O álbum de fotos inteligente da Samsung é outra das novidades. Com ele você pode criar álbuns virtuais com as fotos tiradas, fazendo com que elas sejam enviadas automaticamente para a pasta criada.
Além disso, é possível incluir informações em texto em cada uma das imagens, tornando a experiência de catalogar as suas fotos ainda mais completa. Seus amigos também têm um Galaxy S4? Então, a partir de agora, você pode usar isso a seu favor, tornando a potência sonora do que você ouve ainda maior. Com o recurso Group Play, você pode criar uma espécie de rede privada entre aparelhos, tendo como objetivo compartilhar a execução de uma mesma música. Dessa forma, os alto-falantes dos aparelhos, funcionando em sincronia, criam um ambiente sonoro mais completo, dividindo os canais de áudio entre os smartphones integrados à rede. Embora tenha sido anunciado pela Samsung em versões de 16, 32 e 64 GB, o mercado brasileiro deve receber apenas a versão de 16 GB, ao menos em um primeiro momento. Porém, o smartphone possui compatibilidade com cartão microSD de até 64 GB, podendo ter a sua capacidade expandida para 80 GB. Entretanto, o cartão é vendido separadamente e, para nossa surpresa, 8 GB dos 16 GB do aparelho já estão ocupados com o sistema operacional e outros aplicativos. Dessa forma, ao comprar o Galaxy S4, tenha em mente que você terá apenas 8 GB de espaço livre para instalar seus aplicativos e armazenar fotos e vídeos, espaço insuficiente para a maioria dos usuários que utilizarem bastante o produto. Em nossos testes, conferimos de perto as versões 3G com processador octa-core e 4G com processador quad-core. Infelizmente, as diversas manifestações que acompanhamos na internet com relação ao superaquecimento do aparelho se mostraram verdadeiras em nossos testes, porém apenas na versão 3G. Em condições normais, um aparelho em stand-by tem uma temperatura média entre 30 e 35 graus Celsius, podendo chegar a 38 graus Celsius quando em funcionamento. Em nossos testes, após executar 2 vídeos em Full HD e rodar o benchmark AnTuTu 2 vezes, ficamos espantados com um salto da temperatura para 50 graus Celsius. Oferecer aplicativos para o usuário juntamente com o sistema operacional, como um pacote promocional, não é uma má ideia. Afinal, sempre é uma oportunidade de conhecer jogos e programas que podem se tornar úteis no futuro. Quanto a isso, a Samsung está de parabéns e apresenta um smartphone recheado de opções. Porém, se você não gostar de algum deles, nada mais natural do que poder desinstalá-los, correto? Bem, no Galaxy S4, há quase 2 dezenas de programas que não podem ser desinstalados. Desde jogos em versão promocional até aplicativos de turismo e chat, nenhum deles pode ser excluído de forma simples, da mesma maneira como você exclui um app baixado da Google Play. É inegável que o trabalho realizado pela Samsung com o Galaxy S4 é certamente um dos melhores já feitos pela companhia. Se não há muitas alterações em hardware e design em relação à versão anterior, no que diz respeito a software e sensores, a empresa investiu pesado. O Brasil recebe no lançamento apenas o modelo de 16 GB nas versões 4G quad-core e 3G octa-core. Chama a atenção de forma negativa o fato de apenas 8 GB estarem livres para instalação de conteúdo, fato que praticamente obriga o consumidor a incluir em seus planos um cartão microSD. A diferença entre as versões quad-core 4G e octa-core 3G não é significativa na prática em termos de desempenho. Entretanto, o modelo com processador quad-core, em nossos testes, não sofreu com princípios de superaquecimento, enquanto a versão octa-core chegou à marca de 50 graus Celsius. Custando R$ 100 a mais, a versão 4G é a mais recomendada para a compra na opinião do Tecmundo, justamente pelo fato de se mostrar mais estável e agregar um recurso que desde o início do mês de maio começa a ser disponibilizado no Brasil. Assim como os Galaxy das gerações anteriores, sua durabilidade nas mãos do consumidor deve ser de pelo menos 2 anos, fator que justifica um investimento mais alto nesse momento. Com muito mais pontos positivos do que negativos, o Galaxy S4 pode ser considerado hoje o melhor aparelho com Android disponível no mercado brasileiro. Confira também a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei,
Não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.